Ok, pessoal, gente boa, gente de Deus, que às vezes para ouvir uma palavra. Eu quero hoje abordar esse tema nesse inspirador jardim, nessa ensolarada tarde, aqui na Inglaterra, tema tabernáculo, não com sentido tipológico e analógico, mas é uma vertente que já tem sido ministrada, mas eu não tenho mais do que 10 minutos para falar sobre o assunto. Pois bem, tabernáculo era chamado Mishkan Kodesh, e o que me chama, ou pode te chamar a atenção, é justamente a entrada, main entrance, a entrada principal. Necessariamente teria que entrar por ela. Passando ela, a primeira coisa que nós víamos era um altar do sacrifício. Interessante é voltar um pouquinho para essa entrada principal e perceber que os hebraísticos chamavam ela de o caminho. Notem, Jesus uma certa vez disse: eu sou o caminho. Pois bem, passando pelo caminho, a primeira coisa que você encontra é um altar do sacrifício. Sacrifício porque animais ali eram mortos. Então eu entendo que, passando pelo caminho de Jesus, a primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida é a morte. Morte do quê? Suicídio? Jamais. Mas nós temos que cometer um egocídio. Nós temos que morrer para que Deus possa viver em nós. Esse é o símbolo direto do altar do sacrifício. E a gente sabe que tem que oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, que é um culto racional também. Mas de que maneira isso é feito? Quando é que o meu sacrifício é vivo para Deus? Quando de fato ele é morto, quando não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pois bem, passando esse estágio dentro do tabernáculo, nós vamos ver a pia de metal. A pia de metal ela foi confeccionada por espelhos de mulheres. Normalmente as mulheres levam espelhos, mas os homens não. No espelho eu conjecturo o meu ser, eu não vejo mais do que eu mesmo no espelho. O espelho me convida a entender quem sou eu. Então nós passamos pelo caminho, encontramos o altar de sacrifício, chegamos à pia de metal, aonde lá nós podemos sentir a nós mesmos um pouco mais. E aí devemos ser ministrados, são 5 colunas. Então, portanto, são 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O apóstolo, ele fundamentaliza, ele evidencia o trabalho de Deus. O profeta, ele aponta e sumariamente diz: assim diz o Senhor, e se cumpre, crede nos seus profetas e prosperareis. Mas o evangelista é o dedo mais saliente, é o que viaja, é o que ministra as boas novas de grande alegria. Sabe ganhar almas, mas não sabe gerenciar o rebanho. Portanto, temos aí o pastor, o ministério pastoral. E por último, que talvez eu me enquadre até aqui, é o menor, dedinho do mestre, aquele que realmente entra onde ninguém entra. Procura descobrir o que ainda ninguém descobriu. Então esses 5 ministérios representam essas 5 colunas. Lembrando que após as 5 colunas nós temos o postílio, que é uma cortina, mas não é o véu ainda. Então entrou pelo caminho, passou pelo altar do sacrifício, passou pelas 5 colunas, tem um postílio. Os hebraístas chamavam esse postílio de a verdade. Notem, Jesus também disse que era a verdade. Então dava acesso direto ao lugar santo, onde do lado direito havia uma mesa com pães asmos não fermentados, e Jesus disse: Ani lemeched mechai, eu sou o pão da vida. Jesus nasceu em Beit Lachin. Beit é casa, Lachin é pão. Portanto, ali nós temos pão. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que nos alimenta. E a título curioso, o país que mais consome pão é o Brasil. E quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, ele significou o alimento principal sobre todas as mesas. Existem vários tipos de pão e as pessoas comem realmente pão. Agora, naquele lugar santo, só entra quem realmente está interessado em santidade, em se aproximar de Deus. Porque se eu vou ao cinema, eu quero assistir o filme. Se eu vou ao teatro, naturalmente eu quero assistir a peça teatral. Se eu vou à patinação no gelo, eu quero ver os artistas patinando no gelo. Mas se eu vou a um lugar santo, eu não quero outra coisa a não ser a santidade. E aquilo é um lugar onde as pessoas penetram. Há uma fonte de luz que está do lado esquerdo para quem entra no tabernáculo. Esta fonte de luz chama-se menorá. É o castiçal, cujas lâmpadas ardem e emitem luz. Até poucos dias eu falei com alguém aqui na Inglaterra sobre isso, e vou deixar nesse vídeo aqui. Se você tiver a oportunidade de entrar numa melancia, sem abri-la, qual a cor que você vai encontrar lá dentro? Algumas pessoas dizem vermelha, mas não é a cor vermelha, é a cor escura, porque você entrou em um ambiente que não tem luz.
Mas a partir do momento que você rachar, abrir, cortar a melancia, aí a verdadeira cor vai aparecer. Única e exclusivamente porque a luz entrou. Bem, com isso eu não quero chamar ninguém de cabeça de melancia, mas eu quero te dizer que Jesus é a luz da vida. E se ele não entrar na nossa mente, nós não podemos caracterizar a autêntica verdade, a autêntica cor que realmente Deus propõe a nós. Então deixa a luz de Deus penetrar em você. O salmista chegou a dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então é farol alto, farol baixo. Tudo é iluminado através da revelação da palavra. Portanto, estamos no lugar santo. Chegamos agora um pouquinho mais à frente e vemos um altar de incenso. Incenso porque o incenso era símbolo de adoração, de louvor a Deus. E aí sim encontramos o véu. O véu espesso de 1 polegada, que se colocássemos 8 touros de Bazã de um lado e 8 touros de Bazã do outro lado, puxando, não rasgaríamos o véu. Mas foi este véu que, quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado, ele rasgou-se de alto a baixo. E os hebraístas chamavam o véu também de a vida. Note, a entrada do tabernáculo é o caminho, o postilho é a verdade, mas o véu é chamado de a vida. Portanto, Jesus deu justamente esta vida. Quando ele morreu, o véu rasgou-se de alto a baixo. Ele nos consagrou pelo novo e vivo caminho. E aí então, chegamos no Santo dos Santos, onde está Mishkan Kodesh, a Arca da Aliança. Há muito para se falar sobre isso, mas o tempo aqui é exíguo e eu gostaria de dizer para você que justamente essa passagem do lugar santo para o lugar santo dos santos, o sacerdote fazia questão de fazer muito incenso. E é o único momento que ele poderia penetrar, passar por este véu, era quando ele olhava e não se via mais devido ao incenso. Portanto, eu quero convidar você a entender que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Agora notem, para muitos Jesus é só o caminho, mas ele não reconhece Jesus como a verdade. Para muitos, Jesus é o caminho, também é a verdade, mas não desfruta de uma vida sobrenatural e espiritual. Então, param ali. Jesus quer ser triplicemente na sua vida, como o caminho, como a verdade e como a vida. E para alguns, infelizmente, Jesus nem o caminho ainda é. Então eu quero que ele não seja apenas o caminho da sua existência, não seja apenas a verdade. E não seja apenas a vida. Parece que para aqui, mas não para aqui. Porque uma vez que você tome ele como caminho, como a verdade, como a vida, então chegou a hora de ir ao Pai. Uma intimidade mais profunda, algo mais intenso, algo mais verdadeiro. Bem-vindo à Arca da Aliança, no sentido de que esse tabernáculo não existe mais. Mas nós somos o tabernáculo de Deus. Então eu poderia realmente intitular aqui esse tema tabernáculo, mas fiz questão de falar sobre intimidade. Quero terminar quando Jesus chega a dizer: olha, eu quero que vocês entrem no quarto de vocês, fechem a porta e orem a mim em segredo. Eu fiquei pensando, por que no quarto? Por que não na sala? Por que não na garagem? Por que não no quintal, no jardim? Mas ele faz questão de dizer no quarto, porque no quarto é onde você guarda todas as suas intimidades. Suas roupas íntimas estão lá, seus documentos íntimos estão lá. É bem provável que se eu vá à sua casa, eu visite as alas da sua casa, do seu apartamento. Mas no seu quarto, é bem provável que não seja necessário eu ir. É bem provável que não seja realmente necessário eu ir lá. Mas digo uma coisa para você, que é casado também, é lá que você tem os seus relacionamentos íntimos. Então, quando Jesus disse: eu quero que vocês entrem no quarto e fechem a porta, ele está convidando você para ir ao Pai. E ele diz: eu quero que você tenha intimidade comigo, e eu vou ter intimidade com você. É só eu, você e eu. Bem-vindo à intimidade do Senhor. Que Deus abençoe você, fica mais com essa palavra, e que você possa viver em Jesus não apenas como um caminho, mas também como a verdade e como a vida. E além do mais, ir ao Pai, porque Ele leva você até Ele. Que Deus te abençoe. Você, sua família e sua vida.